Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E a gente conversa agora com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Clemente, ontem o Senado aprovou em primeiro turno o texto base da reforma da Previdência, a PEC 6 de 2019, mas na votação dos destaques sofreu uma derrota aí com a questão do abono salarial. Qual a sua avaliação, Clemente? Bom, Glauco, como era relativamente previsto, o Senado deu sequência à votação, primeiro na comissão, depois no plenário, em primeira votação, em primeiro turno. Agora há o segundo turno, que deve acontecer ao longo do mês de outubro. A PEC praticamente foi aprovada na íntegra, como veio com as correções que foram feitas no Senado, mas no plenário o governo, na proposta original, teve uma mudança, portanto, houve uma alteração contrária àquilo que propõe o governo, especialmente no que se refere ao abono salarial. Nesse caso, o governo previa um limite de um salário mínimo, depois na Câmara dos Deputados foi alterado para R$ 1.300, e agora o Senado retirou esse limite, voltando ao limite anterior, ao limite que já está em vigor, que é a regra atual, de 2 salários mínimos. Essa foi a principal mudança nessa primeira votação. Ainda há uma segunda votação no Senado, que outras alterações podem acontecer, para depois o projeto ir à sanção e a aprovação final do Senado Federal. Essa mudança não altera as demais regras, as regras, por exemplo, de idade mínima para homens de 65 anos, mulheres 62 anos, o tempo de contribuição para os homens se aposentarem continua 20 anos como tempo mínimo, as mulheres 15 anos, as mulheres precisarão trabalhar 35 anos em termos de contribuição, ter contribuição acumulada de 35 anos para ter acesso a um benefício integral correspondente à média de 100% das suas remunerações. Os homens terão que ter 40 anos de contribuição para ter acesso ao mesmo benefício de 100% da média das contribuições. Essa média significa um arroxo no valor do benefício para homens e mulheres. Os servidores públicos, a mesma regra, 65 anos, 62 anos em termos de idade. Os homens com no mínimo 25 anos de contribuição, as mulheres também com 25 anos de contribuição. Os trabalhadores rurais continuam com a regra de 60 anos de idade, as mulheres 55 anos, ambos 15 anos de contribuição como tempo mínimo para acessar a Previdência Social. Os professores, homens, 60 anos, as professoras, 57 anos, as mulheres, portanto, professoras com 57 anos se aposentam, homens 60 anos, houve um aumento da idade, para ambos 25 anos de contribuição, portanto mais do que a média normal, tem uma idade menor para se aposentar, mas um tempo de contribuição mínimo maior, de 25 anos, e há também mudanças em relação ao benefício de prestação continuada, a tentativa de mudança do abono, que agora foi alterada pelo Senado Federal, e a mudança também na pensão por morte, que agora passa a ser um valor de 60% do benefício, mais 10% por dependente. Tudo isso por uma alteração muito forte, uma alteração que prevê uma economia da ordem de 270 a 280 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos. A economia cresce depois do 11º ano, uma economia pesada que tira como benefícios, como renda à sociedade, mais de 80 bilhões por ano, tirando, portanto, rendimento associado ao benefício da Previdência, à aposentadoria, à pensão por morte ou os benefícios sociais. O Senado fez mais uma alteração, foram alterações importantes feitas no projeto original, mas, de todo modo, a essência do projeto, que é promover uma redução
grave no gasto público em relação ao gasto da Previdência por meio do arroxo dos valores dos benefícios previdenciários e não pelo aumento da receita, pela tributação sobre a renda e a riqueza para financiar a proteção social, especialmente a proteção social básica associada aos benefícios próximos ou muito próximos do salário mínimo. Glauco. Agora, Clemente, hoje a gente vai ter aí a votação de mais destaques em relação a esse texto da reforma da Previdência, mas o abono salarial eu acho que é bem simbólico, né, dessa proposta, porque tem muita gente que defende que a reforma da Previdência vai afetar ali, vai acabar com privilégios. Eu já vi inclusive parlamentar dizendo que ela vai reduzir as desigualdades. Aí eu pergunto, como é que reduz desigualdade restringindo um benefício, né, para as camadas que ganham menos na população, no caso, por exemplo, do abono salarial, que o governo queria ali aumentar o limite para R$2.000, sendo que hoje é de R$1.300, ou seja, não faz sentido nenhum esse tipo de argumento, né, Clemente? Do ponto de vista dos gastos com a base da Previdência Social, portanto, com os benefícios próximos ao salário mínimo, ao benefício de prestação continuada, ao abono salarial, nada disso deveria ser alterado, considerando evidente a proteção social para esses trabalhadores. Existem milhares e milhões de trabalhadores e trabalhadoras que têm renda, salário, remuneração inferior a isso, e isso é uma desigualdade muito grave na economia brasileira, e aqueles que têm benefícios, inclusive da Previdência, muito superiores, inclusive, ao teto, coisa que, de alguma maneira, em reformas passadas foram feitas correções, agora as novas correções são feitas, que são importantes, estão na linha correta de reduzir desigualdades, mas as principais mudanças, na verdade, nesse projeto não se tratam de corrigir distorções que podem existir no âmbito da Previdência Social. As principais mudanças, a principal economia se dá justamente sobre o benefício daqueles que têm o menor rendimento, o menor benefício, e, portanto, se há algum tipo de correção, e há na proposta, mas o principal da proposta é um brutal arroxo sobre os benefícios menores, sobre a base da Previdência Social, sobre aqueles que ganham próximo ao salário mínimo, sobre a pensão de morte, sobre essa base de benefício. E isso, na verdade, não corrige distorção nenhuma, na verdade, agrava os problemas sociais, as desigualdades e tira o benefício de pessoas que têm uma renda muito baixa na economia brasileira. Tá certo, Clemente. Muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio.